Imagine-se em uma cidade movimentada da antiga Macedônia, onde a fé e o confronto entre crenças moldam o cotidiano. É nesse contexto que uma história extraordinária se desenrola, envolvendo prisões injustas, milagres surpreendentes e uma reviravolta que desafia todas as expectativas. Depois de serem severamente chicoteados e lançados na prisão, Paulo e Silas receberam ordens estritas que os mantiveram seguros. O carcereiro os colocou numa cela mais protegida, prendendo seus pés em troncos. Por volta da meia-noite, enquanto oravam, Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus. Seus cânticos ecoavam pelas paredes da prisão, alcançando os ouvidos dos outros detentos. De repente, um forte terremoto sacudiu a prisão, fazendo com que seus alicerces tremessem e todas as portas se abrissem instantaneamente. As correntes de todos os prisioneiros se soltaram. Este episódio, encontrado na Bíblia, é um exemplo histórico marcante de uma fé inabalável em meio ao sofrimento e à adversidade. Mesmo diante das dificuldades extremas, Paulo e Silas perseveraram com devoção e firme convicção. Hoje vamos analisar esse evento histórico e explorar o que levou esses homens a manterem uma fé tão inabalável, suportando a dor com alegria por causa de sua devoção ao Senhor Jesus. Paulo e Silas, dois homens que foram injustamente punidos por ajudar alguém, enfrentaram açoites e prisão, mas permaneceram firmes em sua fé. Entretanto, em meio à dor, ao invés de se entregarem, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Esse ato desencadeou um evento sobrenatural que deixou muitos maravilhados, trazendo uma luz de esperança e fé para todas as famílias da terra. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de pedir que curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal, para que juntos possamos levar a palavra do Senhor cada vez mais longe. Ao longo do tempo, algumas histórias se perderam, enquanto outras foram transmitidas como lendas ou mitos. No entanto, a história que vamos explorar é um fato rico em ensinamentos profundos, que permanece relevante e continua a ganhar vida. O que torna esta narrativa especial é que por trás de tudo está a obra de Deus. Se você conseguir desvendar os mistérios dessa história, estamos confiantes de que sua vida experimentará uma transformação radical e você abraçará a esperança do poder de Deus agindo em sua vida. Nesta história histórica, documentada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 a 40, encontramos Paulo durante sua segunda viagem missionária. Enquanto viajava por Frígia e pela província da Galácia, o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. Ao tentarem ir para Bitínia e Misia, novamente foram impedidos pelo Espírito. Descendo então para Troade, em uma visão, Deus mostrou a Paulo o caminho para a Macedônia através do Mar Egeu. Ao seguir essa direção divina, Paulo e sua equipe navegaram do continente asiático para o europeu, um grande passo que talvez fosse maior do que Paulo havia imaginado. Chegaram primeiro a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. De lá, foram para Filipos, onde ocorreram eventos históricos significativos. É crucial entender a importância da salvação na história de Filipos. Desde Lídia até o carcereiro, tudo o que aconteceu com Paulo e Silas foi parte do propósito do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Não foi apenas uma coincidência que Filipos fosse a principal cidade da Macedônia Oriental, próxima à fronteira da Trácia, situada em uma planície fértil entre duas cadeias de montanhas. Seu nome foi dado em homenagem a Filipe da Macedônia, que a conquistou dos trácios em 358 a.C. Filipos, localizada a cerca de 16 quilômetros a noroeste do porto de Neápolis, foi a primeira cidade alcançada após deixarem o porto. No caminho inaciano, situado em uma área acidentada chamada Símbolo, na planície de Filipos, ocorreu uma batalha em 42 a.C., onde Bruto e Cássio foram derrotados por Otávio e Antônio. Posteriormente, Otávio, que viria a ser conhecido como o Imperador Augusto, transformou Filipos em uma colônia romana, refletindo uma miniatura de Roma, onde as leis, os costumes e a língua romana predominavam. Os cidadãos romanos governavam-se a si próprios e desfrutavam dos direitos concedidos pela cidadania romana. Foi aqui que começaram os triunfos do Evangelho na Europa. No contexto histórico de Filipos, Paulo e Silas encontraram uma violenta oposição missionária das trevas.
A narrativa apresentada no capítulo 16 de Atos descreve um confronto entre o cristianismo e o paganismo, não tanto em termos de doutrina, mas de interesses financeiros. Uma jovem possuída por um espírito de adivinhação trazia lucro para seus mestres por meio de suas habilidades de prever o futuro. Ela os seguia e, ao encontrar Paulo e Silas, clamava publicamente que eles eram servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Essa jovem, de acordo com o texto grego, estava possuída pelo espírito de Piton, uma referência a uma lenda mitológica difundida no mundo greco-romano. A Piton era originalmente uma cobra que proferia oráculos e que foi morta por Apolo, que então assumiu seu papel como oráculo. Ter o espírito de Piton significava ter o poder de dar respostas inspiradas. Alguns escritores gregos afirmavam que os sacerdotes de Piton eram ventrílocos, o que sugere uma conexão entre a adivinhação praticada pela jovem e as práticas religiosas antigas. A possibilidade de a jovem escrava ser uma ventríloqua não é sustentada pelos escritos bíblicos. Paulo claramente identifica a presença de um espírito de adivinhação nela, indicando uma possessão demoníaca que influenciava suas habilidades de prever o futuro. A exclamação da jovem, ao proclamar que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação, reflete a busca dos pagãos por uma divindade suprema que pudesse libertá-los dos espíritos malignos. No versículo 18, vemos que Paulo, apesar dos elogios recebidos, ficou perturbado com a situação. Ele ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito deixasse a jovem, e imediatamente ela foi liberta de sua possessão e perdeu a capacidade de adivinhar o futuro. A questão da conversão da jovem após sua libertação não é clara nos textos. No entanto, é importante reconhecer a realidade da possessão demoníaca, que não se limita ao primeiro século, e entender que os demônios podem causar danos significativos às pessoas. É fundamental confiar no poder do Espírito Santo e invocar o nome de Jesus para expulsar esses espíritos malignos. Ao ler os versículos 19 ao 21, vemos que os senhores da jovem escrava, ao perceberem que sua fonte de lucro havia se esgotado após a libertação dela por Paulo, ficaram furiosos. Em vez de se alegrarem com a libertação da jovem, decidiram agir em benefício próprio. Eles prenderam Paulo e Silas e os levaram ao fórum, diante das autoridades, apresentando-os como perturbadores da cidade e disseminadores de costumes inaceitáveis, especialmente por serem romanos. Os senhores da jovem exploraram o sentimento antissemita e o orgulho cívico dos romanos ao acusar os missionários de pregar doutrinas estranhas e promover práticas religiosas não autorizadas para os cidadãos romanos. Ao acrescentar que Paulo e Silas eram judeus, eles buscaram aumentar a eficácia de sua acusação. Embora houvesse certos privilégios concedidos a alguns judeus em determinadas áreas, fazer catequese entre os romanos não era permitido. Portanto, os missionários foram acusados de atividades de catequese. Este foi um plano bem-sucedido dos senhores da jovem, que resultou na cruel e injusta punição e detenção de Paulo e Silas. Apesar de ser uma ação maligna por parte dos senhores, Deus estava dirigindo esse acontecimento para um propósito maior, alcançando ouvintes valiosos. É triste observar como tantos homens priorizam seus interesses financeiros acima do bem-estar das pessoas. Mesmo diante da libertação e do bem-estar da jovem, o desejo por lucro continuou a ser a principal motivação para os senhores, o que é profundamente lamentável. Diante da acusação dos senhores da jovem escrava, o povo se uniu contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que fossem chicoteados com varas e tiveram suas roupas rasgadas. Em seguida, foram lançados na prisão, com o carcereiro recebendo ordens de mantê-los sob segurança. É importante notar que, a menos que os acusados fossem cidadãos romanos, era comum que fossem açoitados antes do julgamento como forma de obtenção de provas, uma prática chamada coercitio, que significa reprimir alguma coisa ou alguém. Nas sociedades romanas, especialmente entre as classes sociais mais baixas, havia poucas proteções legais. Os assistentes dos magistrados, conhecidos como lictores, carregavam varas e, por vezes, utilizavam-nas para espancar os acusados, como aconteceu aqui.
O objetivo dessas punições públicas não era apenas obter provas, mas também humilhar e desencorajar os acusados e seus seguidores. Embora o texto indique que Paulo e Silas foram muito chicoteados, não especifica o número exato de chicotadas. É interessante observar que, de acordo com o Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3, os judeus estavam limitados a dar até 39 chicotadas. A ultrapassagem desse limite visava não apenas infligir dor física, mas também causar humilhação. Os romanos agiram conforme o oficial local considerou apropriado, sem um limite fixo para a punição, o que frequentemente resultava em crueldade. Após o açoitamento, Paulo e Silas foram colocados na prisão sob os cuidados de um carcereiro, marcando o início de uma nova e notável história que se desenrolaria no cenário sombrio de uma cela. O oficial responsável por supervisionar a prisão poderia ter sido um soldado aposentado que se estabeleceu na colônia romana. Muitas vezes, os veteranos se estabeleciam em colônias como essa, embora a evidência de que o carcereiro era um veterano seja ambígua. Os veteranos também recebiam terras, o que reduzia sua dependência de outras fontes de recursos. Paulo e Silas foram possivelmente colocados em uma cela mais profunda, de segurança máxima ou até mesmo de tortura, onde seus pés foram presos em um tronco. O tronco era um dispositivo que prendia os pés, e às vezes o pescoço e as mãos, do prisioneiro. Geralmente feito de madeira com aberturas para os pés, também podia ser usado como instrumento de tortura, alongando as pernas e forçando o prisioneiro a adotar posições desconfortáveis. Os romanos frequentemente acrescentavam correntes a esses dispositivos, aumentando ainda mais o sofrimento dos prisioneiros. O exemplo desses corajosos homens de Deus nos ensina a ser corajosos e a colocar nossa fé em Deus, mesmo diante das adversidades mais insignificantes que podem nos desanimar. Eles enfrentaram críticas, ofensas, calúnias e até mesmo a prisão por amor a Deus. No entanto, mesmo em uma situação desumana, onde foram brutalmente chicoteados e ficaram com feridas sangrentas e marcas nas costas, Paulo e Silas não receberam cuidados médicos nem foram administrados medicamentos para aliviar sua dor ou prevenir infecções em suas feridas. Apesar disso, à noite, enquanto estavam na prisão, Paulo e Silas não se entregaram ao desespero. Em vez disso, eles oraram e cantaram hinos a Deus, e os outros presos puderam ouvi-los. O uso da conjunção mas no início do versículo 25 não se refere a nada anterior, mas é utilizado para enfatizar ou fortalecer o que está sendo dito. A mensagem oculta é que o evento que está prestes a acontecer é mais significativo do que o sofrimento em si. Mesmo diante de uma situação tão difícil, Paulo e Silas encontraram força em sua fé e louvaram a Deus, mostrando uma incrível perseverança e confiança no poder divino. No meio da noite escura, Paulo e Silas, que haviam sido humilhados e presos, encontraram-se com os pés amarrados em um tronco e as costas marcadas por feridas. Apesar de todo o sofrimento, eles estavam orando e cantando hinos, louvando o nome do Senhor com tanta intensidade que os outros presos acordaram e os ouviram maravilhados. Amigos, não é incrível como esses homens, mesmo em meio à dor, encontraram forças para louvar a Deus e orar? O louvor é uma expressão de alegria, enquanto a oração é o ato de entregar os fardos ao Senhor. Esses homens aprenderam a se alegrar, mesmo em meio à aflição. O que te motiva a louvar a Deus em todos os momentos? Continuando no versículo 26, repentinamente, ocorreu um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e, instantaneamente, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os prisioneiros foram soltas. Este evento foi uma resposta divina à oração e ao louvor de seus servos. Inesperadamente, um terremoto agitou os fundamentos da prisão e libertou os prisioneiros de suas correntes, que os mantinham presos às paredes. Este acontecimento extraordinário foi claramente um ato de Deus, uma vez que terremotos não eram comuns naquela região, e foi poderoso o suficiente para que as correntes se separassem das paredes. Também poderia ter ocorrido o desabamento do telhado, mas milagrosamente isso não aconteceu, pois Deus estava no controle. O terremoto foi tão intenso que as portas da prisão foram abertas e os alicerces foram abalados, deixando as portas escancaradas.
Todos os prisioneiros que estavam anteriormente acorrentados foram agora encontrados livres, com as portas abertas. No entanto, eles não tentaram escapar. Paulo e Silas compreenderam que a verdadeira liberdade residia em se libertar do pecado, a pior prisão para os seres humanos. Eles decidiram, então, que era hora de salvar as almas dos outros prisioneiros e do próprio carcereiro, que se tornaria o protagonista desta história. No versículo 27, o carcereiro acordou e, ao ver as portas da prisão abertas, ficou horrorizado, imaginando que os prisioneiros haviam fugido. Ele pegou sua espada e estava prestes a se matar, pois os romanos enfrentavam a execução por permitir que os prisioneiros escapassem. Naquela época, o suicídio era considerado uma alternativa honrosa. No momento em que o carcereiro acreditava que tudo estava perdido e que a única solução era a morte, surge uma luz de esperança para ele e sua família. Os versículos 28 e 29 diz que Paulo gritou em alta voz, dizendo para o carcereiro não fazer mal a si mesmo, pois todos estavam presentes na prisão. O carcereiro então, pedindo luz, correu para dentro e, tremendo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Vindo das trevas da masmorra, Paulo viu e ouviu o carcereiro, percebendo a intenção do aterrorizado guardião. Paulo compreendeu imediatamente a angústia do carcereiro e agiu para impedi-lo de cometer um ato desesperado, mesmo em meio ao seu próprio sofrimento. Ele demonstrou uma preocupação genuína pela salvação da alma do carcereiro, mostrando que nem mesmo aquele que os havia lançado na terrível prisão merecia perecer em sua angústia. Com palavras firmes, Paulo disse: "Não faça mal a si mesmo." E o som de sua voz foi suficiente para deter a mão do carcereiro, pelo menos temporariamente. Enquanto os presos permaneciam na prisão, tranquilizados pelo exemplo sereno de Paulo e Silas, o carcereiro, cheio de preocupação e emoção, pediu luz para verificar se todos estavam seguros. Surpreendentemente, todos os prisioneiros estavam em suas celas e ninguém havia escapado. Ao perceber isso, o carcereiro se aproximou de Paulo e Silas tremendo, talvez até acreditando que eles eram deuses. É possível que o carcereiro tenha ouvido a jovem possuída afirmar que eles eram servos do Deus Altíssimo, o que pode ter contribuído para sua reação. Provavelmente, o carcereiro não estava familiarizado com o Deus de Israel ou o judaísmo, pois não havia sinagoga em Filipos. Diante desse cenário, o carcereiro, profundamente tocado, fez a pergunta crucial: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Em resposta, Paulo e Silas declararam: "Creia no Senhor Jesus Cristo, e você e sua casa serão salvos." A pergunta do carcereiro atinge o cerne da questão: o que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é o ponto crucial da conversão. O homem deve primeiro reconhecer sua condição perdida, antes que ele e sua família possam encontrar a salvação. A resposta dada pelos apóstolos é simples e poderosa: creia no Senhor Jesus Cristo, e você e sua casa serão salvos. Essa resposta não é exclusiva para o carcereiro, mas é válida para qualquer pessoa. É uma declaração clássica da essência do Evangelho, que a salvação é recebida unicamente pela graça, através da fé. Alguns podem temer que esse convite à salvação seja muito fácil e promova uma fé superficial ou uma graça barata. No entanto, é importante notar que o chamado à fé não nega a necessidade do arrependimento. Paulo não explicitamente pediu ao carcereiro que se arrependesse, porque sua atitude já indicava arrependimento genuíno. Vemos isso na humilde postura do carcereiro, que se prostrou tremendo diante da palavra crer. A palavra grega pistis significa confiar, acreditar e se apegar. Portanto, a ordem de crer no Senhor Jesus Cristo implica um arrependimento verdadeiro e uma entrega total à fé. No caso do carcereiro de Filipos, Paulo não o encaminhou para aconselhamento, não lhe ministrou uma palestra teológica e não se envolveu em discussões sobre terminologia espiritual. Em vez disso, ele direcionou esse homem claramente arrependido à fé em Cristo Jesus. Nos versículos 32 e 33, vemos que Paulo e Silas compartilharam a palavra do Senhor com ele e todos os que estavam em sua casa. O carcereiro, imediatamente convencido, os levou naquela mesma hora do dia e naquela mesma noite lavou suas feridas. Logo em seguida,
Ele e toda a sua família foram batizados. Paulo e Silas valorizaram a unidade familiar, oferecendo a salvação não apenas ao carcereiro, mas também à sua família. A fé do carcereiro não salvou automaticamente todos os membros de sua família. Cada um precisava aceitar Jesus com fé e crer nele individualmente. No entanto, todos na casa do carcereiro acreditaram e receberam a salvação por meio da pregação de Paulo e Silas. Na cultura romana, era esperado que toda a família seguisse a religião do chefe da casa, adorando os deuses romanos. Aqui a conversão não foi automática. Toda a casa precisava ouvir a palavra e crer nela. Queridos amigos, orem para que Deus também te use para apresentar Jesus à sua própria família, para que eles também possam crer nele e receber a salvação. Naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado com todo o seu povo. Levando-os para sua casa, ele os colocou à mesa e se alegrou com toda a sua casa por também crerem em Deus. Depois que Paulo e Silas falaram a palavra a toda a família, o carcereiro demonstrou a genuinidade de sua conversão ao lavar-lhes as feridas e batizá-los sem hesitação. Ele os recebeu em sua casa, alimentando-os e compartilhando a alegria de conhecer o Senhor com toda a sua família. Durante o dia, os magistrados enviaram seus oficiais para dizer ao carcereiro que libertasse aqueles homens. O carcereiro então informou a Paulo sobre essas palavras, comunicando que os magistrados enviaram uma mensagem ordenando que eles fossem libertados. No entanto, Paulo recusou-se a sair sob tais circunstâncias, uma vez que haviam sido publicamente açoitados sem um julgamento adequado, sendo cidadãos romanos. E agora os magistrados queriam expulsá-los secretamente. Paulo insistiu que eles próprios viessem pessoalmente para liberá-los. Os judeus, embora cidadãos romanos por nascimento, foram condenados injustamente e açoitados sem um julgamento justo. Os magistrados suspeitavam que tentariam fugir, mas eles mesmos vieram tirá-los da prisão. Quando os oficiais de justiça informaram os magistrados sobre a cidadania romana dos prisioneiros, estes ficaram com medo e imploraram-lhes para saírem da cidade. Libertados da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se reuniram com os irmãos e se consolaram. Mais tarde, os magistrados vieram, reconhecendo seu erro, e pediram aos missionários para deixarem a cidade em paz. Assim, os servos do Senhor partiram, mas primeiro foram à casa de Lídia, encorajar e consolar os irmãos, cumprindo assim o propósito de Deus. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja como morreu o profeta Isaías, uma das mortes mais dolorosas já registrada. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.